Como você se sentiria se fosse obrigado a deixar sua casa, sua cidade, seu país, simplesmente porque alguém decidiu que todos que têm a sua cor, sua raça, sua orientação sexual, sua etnia, sua religião ou sua opinião política devem morrer? Já imaginou se a cidade em que você vive, de um dia para o outro, fosse tomada pela guerra e você tivesse que fugir para não morrer? Essa é a realidade de mais de 59 milhões de pessoas forçadas a deixar o país em que vivem. Do total, quase 22 milhões são refugiados ou solicitam refúgio em diferentes nações. O Brasil possui leis e políticas públicas consideradas exemplares nessa área. Mas fora do âmbito jurídico, ainda existem preconceitos e situações de intolerância. No programa de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor de Direito Internacional, João Amorim. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. João Amorim é professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde coordena a cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É também o mais novo colunista do Observatório do Terceiro Setor. Tudo bem, João? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo ao Observatório. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte da equipe do Observatório do Terceiro Setor. João, por que tanto preconceito, tanta intolerância contra os refugiados? Olha, Joel, na verdade, se nós formos analisar bem, o preconceito não é só contra os refugiados. Nós vivemos, talvez, hoje em dia, tempos muito difíceis, onde a intolerância, onde o racismo, onde a xenofobia, onde a homofobia, onde toda a gama de preconceitos tem aflorado de uma forma muito selvagem. Talvez... Por que nós chegamos a essa situação? Olha, é difícil precisar um único motivo. Eu, particularmente, vejo um amontoado de vários motivos determinantes. O primeiro deles, não se investe em educação para direitos humanos, não se investe em educação para a igualdade, não se difundem, não se divulgam valores relacionados à humanidade, à igualdade, à justiça. Cada um está cada vez mais preocupado com o seu próprio pedaço, com a sua própria tribo, com os seus iguais. E numa realidade e num sistema econômico que privilegia cada vez mais a concentração de renda e, portanto, a exclusão, o nós vai ser cada vez mais restrito. Então, eu acho que não só o Brasil, mas em muitos sentidos, vários países do mundo e, de certa forma, a própria indústria cultural, tem cometido um pecado gigantesco em deixar de investir em educação para direitos humanos. Nós mesmos, no Brasil, temos uma política, um plano nacional de educação em direitos humanos que é praticamente relegado, esquecido, a ponto de nós batermos recordes vergonhosos, ano após ano, de figurar em relatórios de organizações de defesa de direitos humanos como um país violador. Então eu acho que o preconceito, a xenofobia contra o estrangeiro, contra o migrante, contra o refugiado ou solicitante de refúgio, é uma marca de uma característica muito vergonhosa e que nós precisamos reverter com urgência. De um país que foi escravocrata, mas também constituído por refugiados, né? Sim, né, um país que eu costumo dizer que nós somos um país que em muitas situações não se passou a limpo, não se resolveu. Nós somos uma sociedade muito mal resolvida com a escravidão. Veja o debate que gerou a regularização da igualdade de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, por exemplo. Veja os altos índices de tráfico de pessoas, de uso de mão de obra escrava ou de redução à condição análoga de escravo, para citar apenas esse exemplo. Nós somos uma sociedade que, ao mesmo tempo que é fruto de uma miscigenação entre o imigrante europeu de várias nacionalidades, o índio que já habitava, que era o originário habitante dessa terra, se alguém pode dizer que é brasileiro legítimo, puro, é o índio. E da miscigenação também com os afrodescendentes, com os escravos.
uma sociedade que é fruto dessa miscigenação revela traços extremamente xenófobos em alguns momentos da sua história. Aliás, em grandes momentos da sua história. Mas essa intolerância não é de uma minoria? Olha, as notícias, sim, a minoria mais selvagem, a minoria mais raivosa, essa que dá tiro de chumbinho, essa que filma atos de racismo e posta na internet como se isso fosse algo de se orgulhar, né? Que posta comentários anônimos ou que faz determinados atos mais radicais de racismo e de xenofobia, sim, são uma minoria. Mas se nós formos analisar profundamente, a história do Brasil revela, inclusive no próprio ordenamento jurídico, nós já tivemos restrição a estrangeiros, restrição à imigração, escritos nas nossas constituições. A Constituição de 1934 e a de 1937 vedavam a imigração e tinham como alvo a imigração japonesa. Na época, os debates giravam em torno do risco de se tornar uma sociedade amarela, vamos dizer assim, um preconceito contra os asiáticos. E a imigração era proibida e só era admitida para uso de mão de obra. Especificamente, isso já na década de 1930. Então, esse ranço, ele ainda é muito presente. Isso que eu ia te perguntar, essa intolerância é histórica. É histórica. E é um traço cultural, né, da sociedade brasileira. Como é que nós podemos mudar essa situação? Eu acho que nós temos mudado esse traço cultural de uma forma muito importante e até muito rápida. Nós temos feito isso com informação, nós temos feito isso com a educação, ainda que precária, ainda que deficitária, ainda que o senso comum ainda considere que defender direitos humanos, defender a dignidade da pessoa humana é a mesma coisa que defender bandido, ou seja, os defensores de direitos humanos ou quem propugna por igualdade, por dignidade, por justiça para todos, é alguém que está defendendo bandido, alguém que reclama das condições carcerárias é alguém que está defendendo bandido, então ainda há essa confusão. Mas nós temos avançado muito, sobretudo a partir da Constituição de 1988, nós temos avançado. Ainda há muito o que fazer, nós ainda vemos uma frequência muito grande de atos de xenofobia e atos de racismo contra vários setores da própria sociedade brasileira acontecendo. Mas a difusão da informação, a internet tem sido uma ferramenta poderosíssima de difusão da informação, de combate à discriminação, de junção das pessoas em torno da defesa dos direitos dos outros, da empatia com os outros. Apenas para citar um exemplo, Joel, veja a empatia que gerou aquela imagem do menino de 4 anos morto, afogado, do corpo dele na praia da Turquia. Não houve ninguém que viu aquela imagem que não se sensibilizou. Isso é o quê? Isso é empatia. É você se colocar no lugar daquela pessoa. É você se colocar no lugar da mãe daquela pessoa, sobretudo do pai que sobreviveu, né? Eu acho que isso falta um pouco ainda na sociedade brasileira. Nós precisamos voltar a nos colocar no lugar do outro. A partir da foto daquele garoto, é possível estabelecermos uma nova realidade no tratamento em relação aos refugiados, sobretudo dessa parcela da população que é intolerante quanto à vinda deles? Sim, eu acho que uma forma muito eficaz de combater o preconceito, de combater o racismo, de combater todo esse ranço ruim dessas condutas humanas, é você expor essas condutas à vergonha. É você chamar essas pessoas a verem o absurdo do que eles estão defendendo ou pregando. Eu acho que a partir da exposição midiática que a atual crise de refugiados na Europa, o número de pessoas que têm morrido ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo, eu acho que a partir do momento que isso ganha a mídia, isso passa a sensibilizar mais as pessoas, inclusive no Brasil. Tem aumentado o número de pessoas que têm procurado ajudar, procurado se informar sobre a questão do refúgio, sobre os direitos dos refugiados no Brasil, sobre como podem oferecer oportunidades para essas pessoas se inserirem na sociedade brasileira, seja com aulas de idioma voluntárias, seja com doação de produtos ou itens de higiene, seja simplesmente com o apoio, com o olhar na pessoa, porque o excluído ele não é visto, nós preferimos não ver, e isso tem mudado. Que bom! No próximo bloco vamos continuar a conversa com o professor João Mirim. Até já!
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre os dramas e os desafios dos refugiados. Nosso entrevistado é o professor de Direito Internacional, João Amorim. João, no início do programa, na abertura, eu falei que o Brasil é avançado na legislação. Em termos jurídicos, o Brasil é um dos países que mais facilita, né, o recebimento de refugiados. É uma referência. O Brasil, internacionalmente, é uma referência na sua política pública de refúgio. Ao contrário de muitos países, nós temos uma lei clara que estabelece um procedimento administrativo que faculta a qualquer pessoa, em qualquer condição jurídica dentro do país, a solicitar às autoridades brasileiras o reconhecimento da sua condição de refugiado. Isso produz um processo administrativo e o Brasil garante, desde o momento do pedido e enquanto durar esse processo que vai avaliar se aquela pessoa está na condição de refugiado ou não, o Brasil garante direitos fundamentais, direitos básicos. Estada regular, né, permitida, documento de identificação, direito à educação, direito à saúde pública, direito à segurança, ele está já sob proteção, ainda que temporariamente, enquanto durar o processo administrativo sob proteção do governo brasileiro. Ele tem direito ao trabalho, ele recebe uma carteira de trabalho temporária, ou seja, ele já pode procurar trabalho, procurar o seu sustento. Então, esse pacote de direitos, essa condição, esse tratamento que o Brasil dá, não pré-julgando a pessoa, é reconhecidamente, no plano internacional, no direito internacional, uma referência na acolhida. Recentemente, a Secretaria Nacional de Justiça reforçou e revigorou a sua política de concessão de vistos humanitários para os sírios em função da guerra civil. E o Brasil tem um órgão específico para analisar esses pedidos de refúgio, ou seja, não é nada subjetivo ou piedoso ou obscuro, como é em outros países do mundo. Isso que eu queria repercutir com você. Ao contrário do Brasil, alguns países europeus até impedem fisicamente de um refugiado entrar nos países. O que é um absurdo. Eu acho que a Europa poderia dar um exemplo agora de civilidade, e o que não está acontecendo é isso, né? Um mau exemplo para o mundo, né? É um mau exemplo e que só reforça discursos de ódio, discursos de xenofobia, e só reforça aquela exclusão crescente que eu mencionei no bloco anterior. Quando você olha para um país supostamente desenvolvido, economicamente desenvolvido, e que supostamente tem alguns dos melhores índices de vida social do planeta, praticando aqueles atos de absurdos de xenofobia, construindo cercas, declarando previamente não vão entrar, que contornem, ou seja, renegando a condição de sofrimento humano daquelas pessoas, primeiro, uma vergonha, uma posição patética. Não adianta agora dizerem que estão discutindo cotas, isso já ocorre há meses, essa suposta negociação já ocorre há meses, mas a verdade existem seres humanos necessitando de ajuda e de atendimento, e existem países que têm condições econômicas, muitos deles estão por detrás das crises humanitárias que geraram a fuga daquelas pessoas, sobretudo na Síria, que você tem o Ocidente apoiando a guerra civil na Síria, municiando a guerra civil na Síria, e não se responsabilizando pelas vítimas daquele confronto. É uma vergonha. E um efeito colateral devastador é que isso dá força a discursos de ódio, discursos xenófobos nos outros países. Irracionários, como aqui no Brasil. Agora, essa questão das cotas que os países na Europa resolveram tomar, foi porque a situação, esse impedimento dos refugiados pegou muito mal. Sim, foi uma posição vergonhosa. E veja, ainda não se chegou a um acordo. É importante destacar que os naufrágios, as mortes no Mediterrâneo, o número de refugiados chegando às costas mediterrâneas da Europa, não é um fenômeno desse ano.
não ocorreu a partir de janeiro. Há anos, sobretudo desde do início do conflito da Síria, milhares e milhares de pessoas vêm morrendo afogadas nas águas do Mediterrâneo, tentando chegar às costas da Itália, da Grécia, da Espanha, da França. E agora isso virou, ainda bem que isso virou notícia, ganhou visibilidade mundial, mas esse argumento da discussão de cotas, ele surge porque pegou muito mal mesmo, mas ainda não está resolvido. Deixar entrar tantos mil refugiados, tantos 40 mil para cada país, 50 mil para cada país. Nós temos que ver como essas pessoas vão ser tratadas lá também. Né? Ou seja, as decisões vêm sendo tomadas a toque de caixa, ao sabor da opinião pública. E se de repente a opinião pública mudar para uma posição mais conservadora, o que vai ser feito com essas pessoas? Você disse que a decisão de alguns países europeus é um mau exemplo. Sobretudo aqui no Brasil, que tem uma legislação avançada. Como nós chegamos nessa legislação? Olha, o Brasil ele é membro originário da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951. Desde o início dos anos 80, o Brasil reconhece a atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e tem o escritório do Acnur instalado no Brasil. Com a redemocratização, né, com a promulgação da Constituição de 1988, iniciaram-se as discussões para não só se fazer a adesão do país a outros tratados de direitos humanos, colocar o país em tratados de direitos humanos que haviam sido concluídos durante o período da ditadura militar, mas também para dotar o país de uma legislação mais humanizada, mais defensora de direitos humanos. É quando surge, na década de 90, a lei contra o racismo, a lei do racismo, é quando surge a lei de refúgio, em 1997. Então, a regulamentação da situação do refúgio, complementando a Convenção Internacional sobre Refugiados, ela surge no processo de redemocratização do país. Então, esses setores conservadores que não querem os refugiados e explicitam, né, um grande preconceito em relação a eles aqui no nosso país, não têm informação dessa lei vanguardista, né? Não. Veja, a nossa lei de refúgio é de 1997. Mas o nosso Estatuto do Estrangeiro, que trata de forma geral de todo e qualquer estrangeiro, ele é da década de 80, ele ainda é do regime militar. Está tramitando agora no Congresso uma nova lei para estrangeiros, que pelo anteprojeto elaborado, eu conheço várias pessoas que elaboraram um anteprojeto, e pela tramitação que tem ocorrido no Congresso, me parece que é uma lei mais moderna, mais humana e mais progressista. Tá? Então nós ainda temos na legislação alguns pontos que ecoam essas posições retrógradas e conservadoras. Muito bem, vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, o professor João Amorim fala sobre a crise dos refugiados que se espalha pelo mundo. Professor João Amorim, os refugiados não começaram a chegar agora. Na crise de 2008, muitos estrangeiros chegaram ao Brasil. Com a crise econômica em 2008 e com, obviamente, a retração das economias na Europa, nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil, isso foi objeto de várias reportagens na mídia, vários estudos.
O Brasil foi um dos alvos preferenciais desses fluxos migratórios, que não eram de refugiados, né, eram simplesmente de migrantes econômicos, mas o Brasil recebeu uma quantidade de estrangeiros procurando emprego no Brasil, procurando melhores condições de vida econômica no Brasil de 2008 a 2012, 2013, muito maior do que o número de refugiados reconhecidos hoje no Brasil, tá? Naquela época, a maior parte dessas pessoas vinha da Europa e dos Estados Unidos. E ninguém dizia que era uma invasão, que iam roubar empregos de brasileiros. Ninguém os tratava de forma preconceituosa. Ao contrário, faziam de tudo para acolhê-los. Mas tem um detalhe, a maioria era branca, loira, de olhos claros, vinha de países ricos ou países que todos nós admiramos, né? Eu acho complicado que hoje, quando nós recebemos pessoas pobres, carentes, fugindo de guerras, fugindo de perseguições étnicas, de conflitos raciais, nós digamos, ou fugindo de uma catástrofe social como a que vive o Haiti hoje, nós digamos que estamos sofrendo uma invasão e que nós não podemos acolher essas pessoas. Então, assim, é importante que nós tenhamos em mente que só se discrimina, o ser humano só discrimina aquilo que ele não reconhece como igual. E isso nos força a uma reflexão pessoal, o que nem sempre é uma situação confortável, né? Você olhar para dentro de si e resolver enfrentar e reconhecer os seus próprios preconceitos é uma situação muito difícil. É muito fácil você apontar os defeitos dos outros, mas você reconhecer os próprios defeitos é uma tarefa de autoconhecimento que não é isenta de dor nem de sofrimento. Mas é importante que nós façamos isso. É importante para que a gente reconheça no outro, independente da cor da pele, independente da classe social, independente do nível de instrução, independente da nacionalidade, que ele é um ser humano igual a nós. E aí, a partir do momento que eu consigo fazer essa empatia, me colocar no lugar dele, eu consigo não discriminar. Porque amanhã posso ser eu no lugar dele. A gente sabe que setores da Igreja Católica têm contribuído muito para esse trabalho em relação... Não só da Igreja Católica, recentemente em outras religiões também. Agora, como se fazer isso? Que política pública seria necessária para a gente compreender essa contradição? Voltamos à questão que eu falei no primeiro bloco, da necessidade de educação para direitos humanos. É um lugar comum todos dizerem que a saída para o Brasil, a saída para o desenvolvimento do Brasil é a educação. Isso está corretíssimo, mas é necessário que essa educação seja uma educação direcionada para direitos humanos. Só através da educação em direitos humanos, nós vamos poder ensinar as crianças, desde a mais tenra idade, a fazer essa empatia, a se preocupar também com o outro, não só consigo, a viver em comunidade. Nelson Mandela falava que ninguém nasce odiando. E isso é verdade. Se nós sabemos ensinar a odiar, se nós sabemos ensinar a ter preconceito, a segregar, nós podemos fazer o contrário. Isso depende de vontade. Muito mais de vontade da sociedade do que exclusivamente de vontade política. Porque a política existe. A lei existe, a Constituição existe. E elas são direcionadas a esse ponto. O que nós precisamos é, como sociedade, assumirmos essa responsabilidade de nos educar e educar as próximas gerações em direitos humanos. Me corre te perguntar, esse momento de intolerância que a gente vive no país, inclusive negando o nosso sistema democrático, contribuiu para esse preconceito contra os refugiados? Eu acho que sim. Eu acho que tudo faz parte de uma grande conjuntura, não só brasileira, mas mundial. Se você olhar, não é privilégio nosso esse ressurgimento de discursos fascistas, de discursos racistas, de discursos de ódio. Eu acho que a partir do momento que veículos de comunicação passam a dar mais visibilidade a essas questões, a internet se torna uma ferramenta muito útil, tanto para juntar as pessoas que querem uma sociedade mais justa, quanto também para juntar pessoas que querem uma sociedade cada vez mais racista, mais segregada, mais violenta. Isso é uma realidade mundial, infelizmente, no início do século XX. A própria Europa, muitas das manifestações políticas xenófobas que nós temos visto agora, são resultado de partidos de extrema-direita que ascenderam ao poder na época da crise econômica de 2008, 2009 e 2010.
Então, nós vivemos esse momento delicado na história mundial, em que, mais do que tudo, é fundamental que as pessoas que se opõem a isso, e que eu particularmente acredito que sejam a maioria das sociedades, porque ninguém quer passar por um novo holocausto, ninguém quer passar por um novo apartheid, ninguém quer passar por uma situação em que você não tenha mais segurança de vida, de viver, você não tem segurança jurídica, você não tem igualdade, você não tem dignidade. Ninguém mais quer isso, pelo menos a grande maioria não quer, né? Eu acredito nisso. Então eu acho que o que falta, não só no Brasil, mas em outras sociedades do mundo, é que as pessoas que se opõem à discriminação, que saiam, vou usar uma expressão batida, saiam do armário, se assumam, combatam, se contraponham ao racismo, se contraponham à segregação, se sensibilizem com as vítimas afogadas no mar Mediterrâneo, mas se sensibilizem também com as vítimas das chacinas na periferia da cidade de São Paulo, se sensibilizem com as pessoas excluídas, maltratadas, vítimas de racismo, não só no exterior, mas aqui também. Não só estrangeiros, mas brasileiros também. Eu acho que a partir do momento que nós chamarmos essa responsabilidade para nós, enquanto sociedade civil, nós vamos conseguir fomentar essa igualdade, essa dignidade. Começando reconhecendo a humanidade do outro, Sim. que nós não consideramos Sim. humano, né? Sim, nós precisamos... veja, numa realidade em que mercadorias têm acesso a muitos países que um ser humano não tem, né? As mercadorias circulam pelo planeta de uma forma livre, ao contrário dos seres humanos, mais do que ajuda humanitária, nós precisamos distribuir humanidade, nós precisamos reconhecer e assumir a nossa humanidade para distribuir essa humanidade e cuidar das pessoas. Ponto final em mais um programa. Muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço, Seja João. bem-vindo no Observatório, não só no programa, mas como nosso novo colunista. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, colunas, acesse o portal observatorioterceirsetor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.